Uma força sobrenatural causa diversas baixas em uma cidade devastada pela guerra, porém esse engenheiro e uma equipe de elite vão descobrir que isso é muito mais do que eles imaginavam. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Spectral, um filme de ação lançado em 2016. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Esse cara nem imaginava que uma viagem vai transformar toda a sua vida para sempre. Começamos com o Sargento Davis sozinho falando para a Central que não poderia esperar pelos reforços, quando ele vê uma falecida bem estranha e resolve investigar mais, descobrindo uma sombra a qual só conseguia ver com seus óculos militares. E na hora em que os tirava para ver melhor a anomalia, ela sumia. Isso deixa o Davis bastante confuso, e ele reporta aquilo aos seus superiores, que observam tudo de longe. Porém, ao recolocar os óculos, ele vê a tal sombra indo em sua direção e cai sem vida. Então, passamos para o Dr. Mark Klein, mostrando para alguns figurões do governo a sua nova invenção, uma máquina capaz de congelar ou evaporar a água dos inimigos, fazendo assim eles baterem em retirada, facilitando o trabalho do exército. E entre os usos dessa coisa estavam a desfragmentação do ferro, além do concreto e da borracha, que também eram vulneráveis a ele. No entanto, os figurões resolvem que aquilo era demais para apenas esse tipo de equipamento, e decidem usá-los também em alvos humanos. E é claro que isso desagrada o Klein, que pretendia usar a arma apenas em objetos inanimados. Por isso ele pergunta de forma irônica se existe algum voluntário, e ninguém se oferece. Mais tarde, o Klein discute isso com um amigo, o Dr. Mindala, que era a favor de usar a máquina como uma forma de atacar os inimigos, e não apenas para defesa como o Dr. Klein queria. Então o cientista parafraseia algo para o amigo dito pelo renomado cientista Albert Einstein, que uma vez falou: "Não sei que armas usaremos para lutar na Terceira Guerra Mundial, mas a Quarta Guerra Mundial será travada com paus e pedras." O Dr. Mindala então lembra que Einstein também trabalhava para o governo assim como eles, mas o Klein insistiu que criou aquilo apenas para defesa, não para atacar. Nessa hora, o Dr. Mindala resolve mudar de assunto, contando sobre os tais óculos militares que o Klein inventou para a defesa dos soldados, e agora estava apresentando um problema: eles estavam mostrando espectros. Ele conta mais ou menos sobre o que aconteceu com o Sargento Davis, informando ao colega sobre aquilo ser bem sigiloso. O Mindala só sabe que os militares pediram a presença do responsável pela criação dos óculos para ir até lá e investigar mais a fundo sobre esse tema. E galera, eu realmente fico pensando, se um dia estourar uma outra guerra mundial, provavelmente o mundo como conhecemos pode simplesmente acabar, e talvez nunca se recuperar disso, pois por mais que bombas nucleares sejam usadas hoje em dia como uma forma de mostrar poder, basta alguém decidir que tem que usar uma para tudo como conhecemos mudar completamente. Mas e você, o que acha sobre isso? Voltando pro filme, passamos para a Moldávia, na Europa Oriental, onde somos apresentados ao General Orland, que explica a situação do país para o Klein. 2 meses antes, uma ditadura dominava o lugar com o apoio de uma força militar muito bem treinada, e que no momento estava ao norte do país, bem perto da fronteira com a Rússia, e eles estavam ameaçando criar uma grande guerra civil. Os russos, por sua vez, já tinham tomado o país em uma oportunidade, mas perderam o controle e agora agiam apenas nos bastidores, enquanto a população ia para as ruas pedindo um novo governo. E nesse tipo de revolta, os Estados Unidos eram muito bons na visão do general, e eles são bons mesmos. Contudo, ele fala que as coisas captadas pelas câmeras dos soldados eram de um outro nível, e não podia mandar aquilo para os seus superiores antes de saber o que eram, ou corria o risco daquelas coisas serem taxadas como uma piada. Inicialmente, o General Orland mostra ao Dr. Klein um vídeo do que seria o primeiro avistamento de uma suposta aparição, gravado por soldados em ação, onde podemos ver uma figura espectral aparecer na frente deles, e o cientista fica sem saber explicar aquilo, mas convencido de que existia uma explicação racional para o que estava vendo. Depois, conhecemos a agente da CIA, Fran Madison, e ela faz o Klein assinar um acordo de confidencialidade. Depois o leva para uma instalação onde compartilha com ele o vídeo feito pelo Sargento Davis, que segundo o general, era o mais próximo da aparição que eles tinham. E aqui não faz muito sentido, porque primeiro eles mostram para o doutor um vídeo de boa, e ele só precisou assinar o termo para o segundo vídeo. Isso significa que o primeiro não era tão importante assim, invasão na internet ou algo assim? Não dá pra entender muito bem porque o segundo é tão sigiloso. Mas enfim, a Fran conta que nas últimas semanas eles tinham encontrado corpos espalhados por toda a cidade, finalizados de forma parecida com a do Sargento Davis, com os órgãos congelados por dentro, e a pele queimada e corroída por fora. Isso fez os residentes locais começarem a pichar nos muros sobre um tipo de fantasma chamado Aratari, um mito do lugar que significava algo vindo da guerra, e a tradução literal é tão apavorante quanto. No entanto, o Dr. Klein estava ali para dar uma explicação racional para tudo isso, e ele pede uma cópia dos arquivos, mas tem o seu pedido prontamente negado, e tanto o general quanto o agente da CIA o pressionam para escolher logo a sua versão dos fatos. Aí o Klein responde que sem mais informações ficaria difícil fazer aquilo, e a Fran perde a paciência, falando para o general Orland enviar para o comando as suas suspeitas. Nessa hora, o Dr. questiona qual era a conclusão dela, e a mulher responde sobre achar que aquilo tudo era uma tecnologia de disfarce super avançada, algo que os revolucionários estavam usando contra os soldados dos Estados Unidos, e aquelas mortes estranhas nada mais eram do que uma espécie de choque que a vítima sofreu. Então o doutor acha isso tudo absurdo demais, falando para o general Orland sobre a sua ideia de captar mais imagens dos seres, usando uma grande câmera que havia trazido com ele, e com ela o Klein visava acertar bem no alvo. Mas para isso, o próprio doutor operaria a tal câmera, ouvindo do general que se ele conseguisse as imagens, o cara voltaria para sua vida na Virgínia, sem precisar desfazer as malas.
malas. Assim, o Klein desmonta a metralhadora de um carro blindado, desagradando muitos soldados, principalmente os sargentos Steve McFadden e o sargento Toll, que vai tirar satisfação com ele. Junto deles também chega o soldado Alessio, e esse cara sempre faz papel de soldado em vários filmes. E mesmo com a pressão deles, o doutor não se intimida, recebendo o reforço do capitão Marco Cabreira, o qual já tinha trabalhado com ele antes, e sabia do potencial do cientista. É aí que o Major Sessions chega cheio de moral, e põe os homens para correr dali. Só que ele vai pra cima do doutor chamando ele de turista, e o Major não gostava de levar turistas para as missões. O Sessions até fala que considerava um turista todos aqueles sem um fuzil M4, e o Klein não se intimida com a marra dele, respondendo sobre poder carregar uma arma se o militar quisesse, e isso não o deixa nada feliz. Em seguida, o Major pergunta se a tal câmera que ele estava instalando funcionaria corretamente, pois o Sargento Davis era o melhor soldado que eles tinham, e mesmo assim o cara terminou sendo finalizado por uma daquelas coisas. Por isso ele alerta que tudo tinha que ser perfeito dessa vez. E galera, digamos que fica meio difícil para o Sessions entregar uma arma para o Klein. Se o cara é um cientista e estiver armado, ele pode acabar fazendo besteira no campo de batalha, se não souber lidar com a pressão, o que pode acabar tirando a vida de um soldado sob fogo amigo, mesmo que sem querer. Mas voltando ao filme, à noite o Capitão Cabreira vai até o Klein, levando uma bebida. Quando eles discutem sobre a pressão que a agente Fran estava sofrendo, assim como o doutor vinha sendo pressionado por ela e pelo General Orland, a mulher estava carregando o peso de ser forçada pelos figurões de Washington a dar uma resposta rápida para aquele problema. E o fato dela e de Klein estarem ali deixava o capitão bem impressionado. Então ele fala sobre a ideia de Fran de tudo aquilo ser apenas um dispositivo de camuflagem super tecnológico e pede a opinião do Klein, ouvindo dele que aquela coisa deve ser algo sobre o qual ninguém havia pensado ainda. No outro dia, o esquadrão está todo reunido para uma missão de resgate, recebendo o nome de Equipe ADH-1, e a missão deles deveria ser procurar uma unidade chamada de Equipe Utah, a qual estava perdida e ainda não tinha retornado. Por isso, os militares iriam até o local da ocorrência, esperando serem recebidos a tiros, porque lá era uma área onde os rebeldes estavam abrigados. No entanto, os rebeldes não eram a única ameaça para eles, já que também foram avistadas no local algumas daquelas anomalias espectrais, e eles deveriam finalizá-las. O sargento Toll então pergunta como eles fariam aquilo, e a Fran insiste que a anomalia eram apenas soldados inimigos, usando uma tecnologia avançada. Então as balas bastariam, mas o Klein é contrário a isso, e mesmo assim ele é vencido na discussão. Aí, para finalizar a reunião, a agente ainda fala para os soldados recuperarem de qualquer jeito uma das vestimentas dos inimigos para análise e engenharia reversa. Depois disso, a Fran e o Klein vão junto com os militares até o prédio onde a equipe Utah estava perdida, ficando dentro do blindado, analisando tudo que se passava pelas câmeras dos óculos dos soldados. De lá, eles veem que no quarto andar estava o corpo de um rebelde e de um soldado da equipe Utah, finalizados da mesma forma estranha que o sargento Davis, sem nenhuma marca de disparo. Já no quinto andar, os soldados encontram uma banheira caída onde o sargento Comstock estava se escondendo de alguma coisa, falando como um ser entrou nos corpos dos seus homens e os finalizou. O homem também diz que todos ali iam perder a vida e manda os militares checarem o último andar do prédio para ver que ele estava falando a verdade. E decidido a finalizar a discussão o mais breve possível, o sargento ainda fala para o Major Sessions como sempre foi um cara temente a Deus, porém aquilo era o contrário de Deus. Enquanto isso, o sargento McFadden vai checar o que o Comstock tinha falado, encontrando um rastro de corpos de soldados finalizados daquela forma estranha, parecendo congelados. Ele também encontra uma daquelas anomalias, retirando os tais óculos para ver melhor. Só que sem os seus óculos, nós já sabemos que os soldados não podem ver a anomalia, e o McFadden recebe a ordem de recolocá-los. Depois, o Capitão Cabreira fala para o sargento atirar na anomalia, mas os tiros deles transpassam o espectro, e o cara termina sendo finalizado. Então, o espectro fica invocado, indo para cima dos soldados e derrubando um a um, enquanto o Dr. Klein se desespera do lado de fora e pede para o Capitão Cabreira ordenar uma retirada, mesmo com a Fran não querendo sair dali de mãos vazias. Nessa brincadeira, o doutor consegue usar a sua câmera para localizar o espectro, e o Capitão Cabreira usa uma bazuca contra o Cera, mas ela é ineficaz, e o militar termina sendo finalizado pela criatura para o desespero de Klein. Aí, ele e os soldados restantes tiram Comstock dali às pressas, e o doutor ouve do sargento como o cara tinha ficado ali durante horas, escondido debaixo da banheira, sem que o tal espectro se atrevesse a tocá-lo. Só que antes dele dar mais informações, o veículo blindado passa por um campo minado, e o Comstock termina sendo morto. Então, com o carro destruído, o Klein desacopla a câmera de lá. Depois, corre com a Fran e os soldados até uma fábrica próxima, onde o sargento Toll tenta contato com a base para pedir ajuda. Porém, por mais que ele tente contatá-los, os caras não respondem. Nessa hora, o sargento Chen da equipe Utah se apresenta aos demais, porque ele apareceu do nada ali. E o Alessio até fala que o cara parecia estar se escondendo, mas ele explica como na verdade era um simples operador de áudio, e passou a noite toda preso em um caminhão. Agora, que caminhão eu não sei, e onde esse cara estava eu também não sei. A única coisa que o filme mostra é o sargento Chen falando sobre ele não saber o que tinha finalizado o seu time, e nem ter visto a tal camuflagem ativada, e também ele perguntando se alguém da equipe ADH-1 viu o rebelde finalizar o Comstock. Aí o Toll até debocha dele, falando sobre o sargento Comstock não estar mais no cartão de Natal do cara. E eu não sei em qual mundo o sargento Chen estava para estar tão desatualizado assim. Em seguida, o Toll atenta para o fato do espectro parece ter atravessado as paredes do prédio, e isso não era compatível com nenhuma tecnologia de
encobrimento, como a Fran estava achando que era. Por isso, os militares se viram para o Dr. Klein em busca de respostas, e ele apenas responde sobre ter visto a criatura com a sua câmera, e ela tem uma aparência humanoide, apesar de ter feito tudo aquilo. Então o Major Sessions decide juntar todos os óculos funcionais dos soldados, porém grande parte deles tinha sido destruída, e o Klein decide usar a sua câmera para espionar os inimigos. Assim descobrimos sobre a fábrica na qual eles se esconderem estarem cercadas de limalha de ferro, o que impediu os espectros de entrarem ali, e com isso os militares concluem que não estavam sozinhos. Então o Major entrega uma arma para o Dr. Klein, antes de fazer uma varredura no local, encontrando um casal de irmãos que desce a bala neles com uma AK-47, mas logo os soldados controlam a situação. O menino se chama Bogdan, e a menina se chama Sari, e eu acho que essa varredura já era para ter sido feita há muito tempo. Imagina se ao invés dos irmãos fossem alguns rebeldes. Aí os soldados estariam em maus lençóis. Mas para a sorte dos militares, não eram os rebeldes que estavam ali, e junto das crianças estava um rádio onde o sargento Chen podia se comunicar com a base. No entanto, tinha um problema nisso. Qualquer um num raio de 30 km ouvirá a conversa, inclusive os rebeldes. E mesmo assim o Major Sessions ordena que o cara faça o contato. Já as crianças contam que foi o pai delas que colocou as limalhas de ferro em torno da fábrica, sabendo que aquilo impediria os Zaratares de entrar. E o mais novo dos irmãos, o Bogdan, parecia temer demais essa palavra, pedindo para os caras não falarem ela. É ele que também explica sobre os Zaratares não estarem nem vivos e nem mortos, presos sem encontrar a paz por conta dos horrores da guerra. E isso tudo é bem forte de se ouvir de uma criança, mas deixa o Dr. Klein bastante animado, querendo conhecer o pai deles e extrair mais informações do cara. No entanto, infelizmente, a série mostra que o homem tinha falecido colocando a limalha ao redor da fábrica, e ela nem havia contado sobre isso ao caçula. O doutor então fica decepcionado com isso, já que não teria a oportunidade de perguntar ao cara como ele sabia sobre a limalha de ferro. Porém, nessa hora, ele ouve falar da região de Massarov pela primeira vez, e lá foi onde tudo começou com a primeira morte causada por um Aratari. Isso é tudo que o cientista consegue descobrir, enquanto os soldados finalmente fazem contato com a base, e eles se preparam para ir até uma praça próxima, onde tanques assegurariam o perímetro, para que os militares fugissem com as crianças em um helicóptero. E aí a Fran se mostra preocupada com a caminhada, mas o Klein explica sobre aquela fábrica estar repleta de ferro, de forma que eles podiam usá-lo para criar granadas e aumentar suas chances dessa corrida. Então, enquanto os militares preparam as armas, o doutor tem a ideia de transformar a sua câmera em um grande holofote para que os soldados possam ver os espectros com os próprios olhos. Ele também ensina como fazer isso para o engenheiro-chefe da base, usando o rádio, e logo todos estão prontos para partir agora no sinal do comboio. Só que antes disso, eles veem através da câmera do Klein os espectros começarem a saltar do alto dos prédios vizinhos, burlando a proteção da limalha no chão. E essa atitude deles faz todos começarem uma corrida desenfreada até a praça, com várias baixas pelo caminho, mesmo com as granadas de ferro. No entanto, apesar das dificuldades, o grupo chega até o ponto de encontro, bem na hora em que a câmera do Dr. pifa, deixando eles sem poder ver os espectros. Por sorte ou por força do roteiro, os tanques chegam nesse momento equipados com uma tecnologia que permite os militares verem os inimigos, como o Klein havia ensinado a fazer. E eles já chegam disparando seus poderosos canhões contra os espectros, mas nenhum tem sucesso com isso. Depois, os militares desembarcam várias tropas que atiram contra os alvos, porém sem efeito também. Então, o campo de batalha se transforma em uma verdadeira confusão, com soldados caindo por todos os lados, e os espectros cada vez mais enraivecidos. Nessa, o Bogdan se afasta da irmã, querendo recuperar o pingente que estava no bolso do pai falecido, e acaba sendo pego por um dos espectros bem na frente da Sari, que é claro que fica desconsolada. Já o Dr. Klein percebe uma das criaturas enraivecidas, atacando um dos tanques sem poder romper a blindagem dele, mas mesmo assim, o ser destrói a câmera do veículo. Por sorte, nessa hora, o tal helicóptero chega, e vendo o vento que o helicóptero causava, o Klein taca suas últimas granadas nos espectros, dando tempo para eles saírem de lá. Só que o grupo não se dirige para a base, como é bem visto pela agente Fran, pois o local estava sob ataque dos espectros, assim como toda a cidade. Por isso, os militares levam os civis até uma base avançada dos locais, onde eles estariam seguros embaixo de uma grossa camada de ferro. Chegando lá, o Klein tenta tirar informações da Sari, que mesmo ferida no ombro, diz a ele sobre a usina elétrica de Massarov, e sobre o seu pai ter trabalhado criando containers para lá. E foi justamente dessa usina de onde vieram os primeiros Arataris. Nessa hora, o cientista fica bastante interessado com a informação, bem no momento em que o general chega até ali com um punhado de soldados, visando reagrupar após as suas armas convencionais terem todas falhado contra os espectros. Então uma discussão surge sobre como enfrentar essa ameaça, e o Dr. Klein a interrompe, dizendo que finalmente tinha chegado a uma conclusão. Aquilo era o que ele chamava de condensado de Bose-Einstein, um estado da matéria prevista pelos cientistas Neff Bose e Albert Einstein. Esse condensado é criado pelo homem e é capaz de atravessar paredes e finalizá-los, assim como via ocorrendo com as pessoas ali. No entanto, essa arma era incapaz de atravessar os objetos de cerâmica, como a banheira, cujo sargento Comstock estava se escondendo, e a blindagem do tanque na praça, por exemplo. Ele ainda explica sobre a limalha de ferro retardar o avanço dos sais condensados, falando sobre essas coisas serem tão geladas que congelavam os órgãos internos de quem estivesse em contato com elas, deixando com aquela aparência de queimado por fora. No entanto, era necessária uma grande quantidade de energia para criar um desses espectros, o que os leva a concluir que essas criaturas só podiam ter vindo mesmo da usina elétrica de Massarov.
aeronave. E mesmo sabendo de tudo isso, os militares ainda tinham como enfrentar essa ameaça, e o Dr. Klein dá mais essa solução também, ao dizer que os militares deveriam usar tudo que estivesse à disposição para criar armas de plasma com as quais poderiam finalmente lutar de igual para igual com o espectro. Assim eles montam um verdadeiro arsenal, usando alguns equipamentos que o General Orland tinha carregado com ele da fuga da base, incluindo Rottweilers elétricos que eles equiparam com as câmeras para verem os espectros. Quando tudo está pronto, os militares se equipam com as novas armas, e fica definido que eles criariam uma distração do lado de fora, enquanto o agente Fran e Dr. Klein entrariam no interior do laboratório e descobririam uma forma de parar com todo aquele pesadelo. Aí, após o General Orland fazer um daqueles discursos motivacionais de filmes de guerra, eles partem para a missão entrando em 5 aeronaves. Sem demora, o primeiro esquadrão chega até a ponte de controle da usina elétrica, que mais parece a entrada de uma base militar, pois o local tinha passado por várias mudanças ao longo dos anos, feitas pela ditadura que governava o país. E esses primeiros soldados eram liderados pelo Major Sessions, que solta na usina com uma poderosa arma de plasma, na esperança de que ela fosse eficaz contra os espectros. Já o cachorro mecânico ia na frente iluminando as criaturas, e aí o Major Sessions vê como a tal arma é realmente eficaz, quando o militar atira contra um dos seres que ia em sua direção, e uma forte explosão acontece, levando o espectro para a lona. Feliz com o resultado, o Major então ordena todas as unidades para descer as aeronaves e atacar os bichos, começando assim uma grande batalha, que se espalha por toda a ponte de comando. E a outra aeronave com o doutor, a Fran, o Sargento Toll e o soldado Alessio chega nas instalações, e eles saltam do avião entrando nela por meio de uma abertura no teto. Lá dentro, eles se deparam com um dos espectros, e os militares tentam enfrentá-lo com alguma dificuldade. Por isso, Toll grita para o cientista continuar com a gente, e eles vão. Ao mesmo tempo em que do lado de fora, a batalha se torna cada vez mais brutal, com vários soldados caindo para os espectros, mesmo com as novas armas. Por isso, o Major apela pelo rádio para o doutor se apressar. Assim, o Klein e a Fran entram no laboratório, encontrando um rastro de corpos de alguns cientistas caídos pelo chão, e vários raios-x de pessoas reais que estavam sendo escaneadas por eles. Depois, esses mesmos humanos estavam sendo impressos como espectros. Em seguida, os dois entram numa câmera onde existiam várias criaturas já vivas, mas elas estavam presas em uma espécie de cela. Só que ao olhar melhor, algumas das celas estavam com os vidros quebrados, indicando que algo aconteceu ali, e alguns dos espectros conseguiram fugir, finalizando seus criadores. Desse jeito, eles ficaram livres para tocar o terror pela cidade, causando aquela onda de mortes e destruição que assolava a Moldávia, e estava fazendo os cidadãos desenterrarem a lenda dos Zaratares. Do lado de fora, os militares começaram a levar a pior quando alguns espectros se unem contra eles. Em paralelo, o Dr. e a Fran pegam um crachá de um dos homens de jaleco caídos e o usam para descobrir um sistema de desligamento de emergência, desacoplando os cabos de alimentação que, segundo o Klein, era o objetivo do cientista finalizado. Dessa forma, eles poderiam conter os espectros e salvar o país, impedindo que aquela praga se espalhe por todo o globo. Já o Major está fazendo tudo ao seu alcance para conter os espectros, enquanto o Sargento Toll e o soldado Alessio lutam contra algumas criaturas, e o Dr. Klein corre para desacoplar os cabos. Ao fazer isso, os vidros de algumas celas se quebram, e o agente Fran atira contra os espectros, impedindo que eles interrompam o cara. Do lado de fora, os militares são obrigados a recuar, e o Major Sessions luta para reunir as armas dos soldados caídos, visando disparar um verdadeiro canhão contra os espectros que tinham se reunido, e estavam formando uma nuvem de inimigos. E esse disparo até funciona, acabando com boa parte dos espectros. Contudo, a força da explosão quebra os vidros das celas restantes, liberando os fantasmas remanescentes dentro do laboratório, deixando o agente Fran desesperada. Nessa hora, o Klein desacopla todos os cabos, mas nada acontece, e a agente Fran alerta para o fato dele ter esquecido de soltar a chave geral. Por isso, o doutor puxa a chave, fazendo os outros cabos se soltarem. Com isso, os espectros são contidos, a batalha é vencida, e tanto os soldados quanto o cientista e a agente veem as formas humanas desaparecerem bem na sua frente. No laboratório, a Fran e o Klein decidem investigar um pouco mais, descobrindo alguns pedaços do que já foram humanos, e concluem que aquilo era o que controlava os espectros, sendo estados onde a pessoa não estava nem viva e nem morta, mas com certeza ela estava sentindo dor. E aí, quando a Fran questiona como o doutor sabia que eles sentiam dor, ele responde que não podia provar, porém aquilo lhe parecia dor, e aponta para um monitor. Então ele decide desligar as máquinas, mesmo com a Fran falando sobre aquilo ser exatamente o que o cara havia ido buscar ali. Mas o Klein resolve demonstrar compaixão pelas vítimas, e responde como já sabia o suficiente. Um tempo depois, o doutor e a agente Fran estão conversando na base avançada dos locais, quando eles veem equipes de pesquisa indo para a usina elétrica, provavelmente para fazer a engenharia reversa, e descobrirem como os espectros foram feitos. Acompanhando eles estavam o Major Sessions, o Sargento Toll e o soldado Alessio, e aparentemente esses caras são loucos por ação, porque eles nem saíram de uma batalha e já vão para outra. Ou tem o fato de que eles são obrigados a obedecerem ordens, né?
E encerramos com o general dizendo ao Klein que ele voltaria para sua vida na Virgínia, sem precisar desfazer as malas. A Sari agradecendo ao doutor, e ele entrando sozinho em uma aeronave. Ah, e sobre os Arataris, eu não encontrei nada sobre os fantasmas com esse nome. O mais provável é que tenha sido uma criação do filme, para vilanizar ainda mais os espectros. Fala galera, o que vocês fariam no lugar do Klein? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.